Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como estou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, que quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como estou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como estou, ó amado e sublime Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, graças a Deus por tudo quanto já temos ouvido da parte do Senhor através dos hinos. Quero informar que veio comigo ali da cidade de Caruaru, diácono, nosso irmão, eu ia dizer Caio, irmão Mateus e sua digna esposa. Eles trabalham ali na congregação que está em Cupira. Também veio o irmão Belcartney, está conosco ali também, cooperando na obra do Senhor. Os irmãos querem saudá-los, digam amém. Eu fui informado também que tem um pastor lá de Chico Mendes. Cadê o pastor que veio daquela região a estar ali? Os irmãos querem dar saudação ao nosso irmão, digamos todos amém. Sejam bem-vindos, queridos. Meus amados, não é fácil eu estar aqui esta noite para ocupar esse espaço no culto como este, onde a igreja sempre está naquela expectativa de ouvir o pastor da igreja. E eu sei das minhas limitações, e eu também estou no mesmo sentimento da igreja. Gostaria que o pastor estivesse aqui para nos trazer a palavra, mas ele precisou de fazer uma pequena cirurgia, nada grave, graças a Deus, e está se recuperando, impossibilitado de falar por recomendação médica. Então ele me pediu para estar aqui esta noite, para estar transmitindo uma palavra de Deus.
eu quero falar um assunto baseado no texto que está em João, capítulo 3. E eu gostaria de ministrar uma palavra sobre o agir de Deus através dos ventos. O agir de Deus através dos ventos. Capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Amém. Agora melhorou, amém. Meus queridos irmãos, um dos grandes nomes de Deus na Bíblia é o de Jeová Sabaote. Este nome traduzido a miúdos é o Senhor dos Exércitos. E esta expressão que é utilizada para Deus como aquele que está adiante de vários exércitos, o faz jus a este nome a grande variedade de exércitos que estão a serviço de Deus. É claro que Deus, ele é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa sem precisar da ajuda de ninguém. Mas Deus não é um ser orgulhoso. Ele decidiu em muitas coisas realizar através de representante. Isso não significa que Deus não tenha poder de fazer, mas que Ele quer compartilhar da alegria, das conquistas, das vitórias com aquele que Ele constitui membro dos seus exércitos. Então, há uma variedade de exército a serviço de Deus, tais como os anjos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que Deus criou todo o exército, os exércitos dos céus. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, a Bíblia fala desse exército dos céus. E em 2 Crônicas capítulo 18, versículo 18, descobrimos com mais precisão de que este exército dos céus são os anjos, as miríades e miríades de anjos que estão a serviço do Senhor. A Bíblia diz que na visão de Micaías, ele diz que viu o Senhor assentado num trono, e à sua direita e à sua esquerda estavam milhares dos seus exércitos, e foi quando o inimigo estava ali também, e o Senhor perguntou: quem persuadirá Acabe a descer a peleja? E um espírito de mentira se apresentou e disse: eu. E aquele espírito, claro, não foi convocado, mas foi intrometido ali, se intrometeu naquela reunião, mas ali estavam os exércitos de Deus, que são os anjos. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, acerca de Israel como exército de Deus. A igreja também é um exército de Deus. Há muitas palavras na Bíblia, termos que compara a igreja a um exército. Paulo disse que Timóteo procurasse lutar como um bom soldado, e ele ainda disse: aquele que milita não se embaraça com negócios dessa vida, porque ele procura agradar àquele que o alistou para a guerra. Então, em Efésios capítulo 6, Paulo fala da armadura do cristão. Tudo isso aponta para a igreja como sendo também um exército que está a serviço de Deus nesta terra. Em Jó 27, versículo 20 ao 22, a Bíblia fala da natureza como estando à disposição de Deus.
e faz parte também de um exército, porque Deus está no comando, no governo de tudo quanto Ele criou. Quando Ele quer, Ele diz às águas do mar que avancem sobre as cidades, e as águas avançam. Quando Ele não quer, Ele estabelece o limite e diz até aqui, não mais adiante. Então Deus tem uma variedade de coisas que estão à disposição de sua vontade, e nesta variedade de coisas nós temos aí vários pelotões, várias classes de exército, tipos de ferramentas que Deus usa. Então Deus, Ele é o Jeová Sabaote, Ele é o Senhor dos exércitos. O Salmo 46, o salmista disse: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, compreendendo esta verdade, precisamos limitar este assunto apenas a um dos agentes do exército de Deus, ou a alguns dos agentes do exército de Deus na área da natureza. Eu quero falar justamente sobre o agir de Deus através dos ventos, o vento como um dos agentes dos exércitos de Deus. O vento, segundo a ciência, é o ar atmosférico que se desloca. Os ventos, para os hebreus, eles tinham um valor imenso, tendo em vista a contribuição que os ventos davam em relação ao progresso da vida humana e vegetativa do Oriente, pois eles contribuíam para o progresso da vida naquela região através das correntes de ventos que varrem o Oriente Médio, que encarregavam-se da formação do clima. Existem pelo menos, revelados na Bíblia, 5 tipos de correntes de ventos que varrem o Oriente Médio. O primeiro tipo são as correntes úmidas. Elas vinham do mar Mediterrâneo e eram portadoras da geada e chamava-se de safon. Então, o vento que trazia aquele clima mais úmido, ele chamava-se de safon. Diga safon. Muito bem, para você ir decorando. O segundo tipo de correntes eram as correntes frias que vinham dos montes e vinha do norte. Era propício para a vegetação. Esta corrente fria chamava-se de quadim. Diga quadim. Quadim. Muito bem, é só para você não dormir muito. O terceiro tipo de corrente de ventos eram as correntes tempestuosas, que chamava-se de ventos do oeste. Diga ventos do oeste. Então, as tempestades, os ventos que provocavam tempestades, eles chamavam-se de ventos do oeste. E havia as correntes quentes, consideradas como mensageiro do calor, e chamava-se de Daron. Daron, diga Daron. Muito bem. Havia uma outra, a quinta corrente de ventos, que eram as correntes destruidoras. Elas vinham do deserto, chamava-se de Cirô. Cirô. Então, haviam esses 5 tipos de correntes de ventos, e os hebreus estudavam especificamente os tipos de ventos para poder aferir a temperatura, o clima, quando o tempo estava bom para o plantio, para a colheita, quando o tempo ele oferecia ameaças. Através dos ventos eles faziam toda essa análise, essa investigação, que hoje, através da tecnologia, está muito mais avançada. Eu falo desses 5 tipos de ventos porque Deus trabalha com os ventos. A Bíblia diz que o vento sopra aonde quer. Ouve-se a sua voz,
não sabe de onde vem, nem para onde vai. E na comparação faz da mesma forma, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito. E é claro que os ventos na Bíblia, na visão simbólica, na linguagem simbólica, representa a pessoa do Espírito Santo. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria dos que estão aqui, sabem disso, que os ventos ou o vento é um símbolo do Espírito Santo, quase que em todas as passagens em que os ventos operam. Eu estou dizendo quase porque existe ocasião que existem ventos que são provocados por Satanás e não por Deus. São ventos gerados pelo diabo. E existem simbolicamente também os ventos que são gerados pelo homem. Semeia-se vento e colhe-se tempestade. E ali a gente sabe que é a lei da semeadura. A pessoa faz uma coisa errada e vai colher consequências dolorosas e doloridas em sua vida. Mas, na maioria dos textos bíblicos, os ventos, quando eles aparecem sempre representando o agir de Deus, a ação do Espírito Santo, a ação divina, mostrando ali o vento como um dos agentes de Deus na execução de sua vontade. Eu quero pelo menos mostrar aqui algumas ações de Deus através dos ventos. A primeira delas está em Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 1. Gênesis, capítulo 8, versículo de número 1. Através dos ventos, Deus, ele age para socorrer aqueles que estão aflitos. Digam assim: Deus envia o vento para socorrer os aflitos. Diga mais forte: Deus envia ventos para socorrer os aflitos. Muito bem, em Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz: E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele. Com ele estava na arca, e Deus fez o quê? E Deus fez passar um vento sobre a terra, e o que foi que aconteceu? E aquietaram-se as águas. Então vejam que, nesta citação, o vento que foi provocado por Deus, ele veio com uma missão, a missão de socorrer Noé. Todos nós sabemos que Deus deu a Noé um extraordinário projeto. Este projeto tinha como garantia a sobrevivência dele e de sua família. Tinha também neste projeto de Deus para Noé uma responsabilidade, um renovo de aliança de Deus com a humanidade, a responsabilidade de procriar e povoar a terra, aquela mesma missão que Deus deu a Adão, agora ele dá a Noé e aos seus filhos. Mas é claro que no desenrolar, no processo em que este projeto ele estava em execução, muitas coisas aconteceram, muitas turbulências vieram, porque as pessoas pensam que o fato de Deus dar um projeto, Deus vai deixar o crente isento de tribulação, isento de angústia, isento de provação. E de forma nenhuma, todos os projetos que Deus dá ao homem, Deus não exclui, Deus não isenta, Deus não impede que aqueles que abracem os seus projetos passem por situações adversas, desconfortáveis, inóspitas. Deus, mesmo dando o projeto,
Deus garante a sobrevivência, mas não garante conforto no processo do projeto, porque as pessoas às vezes pensam que porque o projeto é de Deus, então vão viver uma vida confortável e confortada, achando que as coisas vão ser de bom para melhor, no sentido da experiência em meio ao processo. Todos padecem, mas quem está com o projeto não passa por nada, e não é assim. As coisas de Deus não funcionam assim. Todos os projetos que Deus dá ao homem, Deus não anula os processos de dores na vida daqueles que abraçam um projeto. Deus deu um projeto para Moisés: tira o povo do Egito, mas Deus não anulou o processo de dores. No meio da jornada foram tantas confusões, tantas lutas, tantas tribulações, e Moisés chegou uma hora que parece que ele se estressou com o projeto de Deus, que ele chegou a dizer assim: não fui eu que gerei esse povo todo, não, esse povo não são filhos meus, não. E ele fica ali um pouco que estressado diante do desconforto, de tanta pressão, de tanta coisa. Deus deu um projeto a Neemias, mas no projeto que Deus dá a Neemias, Deus não exclui. Tobia e Sambalate vem no pacote, vem no kit, está ali presente também. Às vezes a gente quer esquecer dessas coisas, e quando Deus deu o projeto a Noé, quem sabe Noé pensou: eu vou viver, olha, confortável dentro de uma arca, mas não, mesmo dentro do projeto, a situação estava apertada, desconfortável, o cheiro dos animais, as coisas que aconteciam ali, a turbulência, o balanço das águas, a arca sem deriva, sem saber para onde eles estavam indo, sem controle, sem remo, sem nada, humanamente falando. Mas só que o Deus que dá o projeto, Ele não perde o controle daquilo que Ele nos entrega. Amém, meus amados? E eu não sei o que foi que Deus te deu, eu só sei que Deus está te dizendo nesta noite: não tenhas medo. Se você abraçou o meu projeto, não tenhas medo por conta da tempestade, não tenha medo por conta das águas turbulentas, não tenha medo por conta da situação desconfortável desta arca que você entrou, porque eu vou enviar o vento. E quando eu enviar o vento, 3 coisas acontecerão. Primeiro, você vai ver a calma de Deus chegando naquilo que Ele te entregou. Segundo, você vai sentir segurança naquele lugar que Deus te pôs. Terceiro, você vai receber esperança de Deus. O vento de Deus está chegando, o vento de Deus está vindo aí, e neste vento está chegando calma, está chegando segurança, está chegando renovo de esperança para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para os teus negócios. Saia nesta noite sabendo que Deus trabalha com ventos, e os ventos de Deus, Ele vem para socorrer quem está aflito. Como você chegou aqui esta noite? Como está o teu coração diante daquilo que te oprime? Receba esta palavra de Deus. Você que chegou aqui desesperado, quem sabe se sentindo ameaçado pelas circunstâncias a desistir de tudo e de todos, escute a voz do Senhor que te diz: fica na arca, o vento vai chegar para acalmar a tempestade. E a porta que Deus fechou, depois que o vento passar, Deus vai abrir, porque as águas vão baixar. As águas vão baixar. Aleluia. As águas não vão ficar mais agitadas, colocando a tua embarcação à deriva. As águas vão baixar e a arca vai repousar. E depois que a arca repousar, Deus vai começar a entrar num processo de esperança. Vai se abrir uma janela, da janela se abre o teto, do teto se abre a porta. Então, deixa Deus soprar o vento do socorro. Tenha calma, não se precipite, não pule da arca, não saia do barco, fica no teu lugar. Deixa Deus soprar o vento vai soprar. E quando o vento soprar, você vai ver que o processo
de socorro, vitória vai te alcançar. E não importa a que circunstância você esteja, Deus vai acalmar a tempestade. Deus vai acalmar esta situação. Quem diz amém por isso? Amém. Mas eu tenho uma outra palavra para um outro grupo de pessoas. A primeira mensagem de Deus é para quem está aflito. Deus está dizendo: eu vou mandar o vento do socorro. Mas agora eu quero falar para aqueles que estão se desviando do propósito. Jonas capítulo 1, versículo 4. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 4, diz assim: mas o Senhor mandou ao mar, o quê? Um grande, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Vai entender Deus? Uma hora ele manda um vento para acalmar a embarcação, e tem hora que ele manda o vento para agitar a embarcação. O vento que ele mandou para acalmar a embarcação é o vento do socorro. Deus usa o vento para socorrer os aflitos. Mas Deus também, Ele envia o vento para corrigir os equivocados, aqueles que entram por equívocos espirituais, aqueles que entram por caminhos de engano, aqueles que se desviam dos projetos, aqueles que se desviam da vontade de Deus. Eu estou falando de vontade clara, comunicada, revelada. Tem gente que Deus revela, comunica, diz, mas eles preferem insistir a andar na contramão da vontade de Deus. Aí Deus envia o vento Quadim em direção a essas pessoas, ou melhor, o vento do oeste, o vento tempestuoso, as correntes de vento que vêm do oeste, que são as correntes de vento tempestuosa. Para Noé, Deus enviou o vento Safon. Para Jonas, Ele enviou o vento do oeste, as correntes de vento tempestuosa, porque Jonas estava andando na contramão da vontade de Deus. E o que é que identifica o homem na contramão da vontade de Deus? 4 coisas. Primeiro, o homem na contramão da vontade de Deus, ele vive declinando do lugar que Deus lhe designou, ou seja, ele perde, ele sai da sua posição, do lugar que Deus lhe quer. O homem na contramão da vontade de Deus, ele vive isolado. Ele entra no navio e vai para a parte do porão do navio e fica lá, isola-se de todos os tripulantes. O homem fora da vontade de Deus, ele entra por caminhos de isolamento, isso é perda de comunhão. O homem fora da vontade de Deus, ele vive adormecido, ali no porão ele dorme, isso aí é perder a noção da realidade. Ele passa a viver de fantasias, de sonhos, em vez de viver no mundo real. O homem fora da vontade de Deus, ele começa a viver de ilusão. Em quarto lugar, ele vive camuflado, ele esconde sua identidade, ele perde. Alguém pergunta para Jonas, lá no navio, de que povo ele era, quem ele era, qual era o seu Deus. Ele entrou no navio, mas não se identificou, não disse quem era. Então o homem fora da vontade de Deus, ele perde sua posição, porque em vez de ele estar no lugar que Deus quer, ele começa a tomar o caminho de declínio. Ele desce, o caminho de Jonas foi um caminho de declive. Ele vai até o navio,
ele vai até o porto, do porto desce para o navio, do navio desce para dentro do porão ele é jogado no mar, desce para o fundo do mar ele desce para dentro do ventre de uma baleia, e é só caminho de descida. Quem anda na contramão da vontade de Deus, o seu destino é sempre para baixo, é sempre declinando, é sempre descendo, é sempre indo de mal a pior, porque ele está na contramão da vontade de Deus. Quem anda na contramão da vontade de Deus, ele procura isolar-se, viver fora do convívio daqueles que podem lhe corrigir, lhe orientar. Ele não quer ouvir ninguém, ele não quer conselho de ninguém, ele quer fazer o que bem vem na sua cabeça. Quem anda fora da vontade de Deus, ele vive adormecido, ele perde a conexão com a realidade. O negócio dele é viver no mundo da fantasia, e passa hora e mais horas só assistindo, só em temporada, não lê Bíblia, não ora mais, não busca mais a Deus, não vai para ciclo de oração, não quer saber de vigília, ele vive só no videogame, é só jogando, é só brincando, é só como se a vida se resumisse nisso, em um eterno lazer. Mas não é assim. Nós estamos em um campo de batalha, os inimigos são reais, as ciladas são reais, as tentativas de destruição são reais. O diabo está sempre lutando contra a nossa vida. E o que é que eu faço? O que é que você faz? Procura andar na direção de Deus, porque quem anda na direção de Deus pode até pagar preço, mas nunca será decepcionado por Deus. E quando a pessoa quer fugir daquilo que Deus lhe entregou, dos compromissos que Deus lhe entregou, fique sabendo que o vento do oeste te alcança. Antes de você chegar no lugar, no destino que você quer, através dessa rota de fuga, o vento do oeste te pega no meio do caminho. Tem muita gente querendo fugir do plano de Deus, dos projetos de Deus. Mas assim te diz o Senhor nesta noite: não fuja, porque Deus tem vento que balança a embarcação para te levar ao destino que Ele te revelou. Cuidado, não troque o propósito de Deus por propostas, não troque o propósito por propostas. Às vezes as propostas parecem ser mais fáceis, mas ela não vai te satisfazer. Não vão te satisfazer. A proposta, ela não te dá a direção certa, ela te afasta daquilo que Deus tem, e mais cedo ou mais tarde Deus vai te pegar, não adianta. Deus ainda encontra-se com crente no meio do caminho, sim ou não, irmãos? Eu conheci um irmão, eu não sei se eu disse isso aqui a vocês, mas ele é lá de Caruaru, e esse irmão, ele se desviou da igreja, entrou no caminho errado de prostituição. Eu estou dizendo porque ele já me deu permissão para dizer isso aqui. Entrou no caminho errado de prostituição, e ele disse-me: olha, pastor, um dia eu resolvi levar uma mulher no motel, e quando eu levei aquela mulher no motel, que eu cheguei lá, eu não sei quem saiu de lá, eu só sei que quem saiu deixou a televisão ligada do quarto, e quando eu entrei, diga o que estava passando lá. Eu sei lá, irmão. Ele disse: o senhor estava pregando. Se eu pregando no motel? Eu disse: sim. O senhor estava pregando no congresso, e quando eu entrei, eu fiquei ali, olhando para a televisão. A mulher entrou no banheiro para se preparar, e eu fiquei assistindo. Daqui a pouco ela veio para me beijar, para namorar comigo. Eu disse: não, fica aí, deixa eu ver aqui o que é que... E ela foi se aperreando, foi se aperreando. Eu disse: se tu quiser ir embora, pode ir, mas eu vou ficar aqui, vendo esse irmão pregar aqui. E ele disse que ficou assistindo, a mulher foi embora, ele ficou lá. Daqui a pouco ele começou a chorar, arrependido dos seus pecados, começou ali se derramar na presença de Deus, dentro do quarto do motel. Era o vento de Deus, era aquele vento de Deus que vai lá. Ele disse que quando ele começou a chorar, arrependido, com vergonha dele, e a palavra entrando no coração, de repente, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, dentro do quarto.
E ele disse que alguém chegou e disse: que é isso? E ele tome falar linguagem estranha. Irmão, não brinque com Deus não. Deus vai te cercar com o vento. Para onde você for, o vento de Deus vai te pegar. Você não vai fugir dos desígnios de Deus. Você que está me ouvindo, você que está assistindo agora, você que está acompanhando, assim te diz o Senhor: não adianta, o teu barco, o barco que vai para Tarsis, não é mais veloz do que o vento de Deus que vai cercá-lo, não. O vento de Deus é mais rápido, mais veloz do que essa embarcação de fuga que tu estás usando para fugir da presença, do projeto de Deus. Assim te diz o Senhor: acaba com essa viagem, para com esse projeto de sair da minha presença, porque eu já estou dando ordem ao vento, e se o vento chegar onde tu estás, o barco vai balançar, e tu vai passar por um processo, e neste processo eu vou te levar para onde eu quero, para onde eu te revelei. Então fica quieto no teu lugar antes que passe pela experiência do vento do oeste. Deus tem ventos para corrigir os equivocados. Deus tem ventos para socorrer aqueles que estão aflitos, mas Deus também tem ventos para corrigir os que estão em caminhos errados. Em terceiro lugar, Deus tem ventos para restaurar os que foram destruídos. Diga: Deus tem ventos para restaurar os que foram destruídos. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. É uma palavra bem simples, viu, irmãos? Isso aqui até as crianças entendem o que eu estou dizendo. Capítulo 37, versículo de número 9 e o 10, diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem de onde? Dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Queridos, Deus tem ventos para socorrer aqueles que estão aflitos. Deus tem ventos para corrigir os que estão se desviando dos seus propósitos e projetos. Mas Deus também tem ventos para restaurar os que foram destruídos. Esses que Ezequiel está comunicando aqui, é claro que todos nós sabemos que se refere à nação de Israel, mas do ponto de vista aplicativo, eram soldados que morreram no campo de batalha. As batalhas aconteciam nos vales. Percebam de que esses que estavam ali, um dia já haviam sido soldados, já haviam guerreados, já haviam lutados, morreram tentando vencer. Você sabia que na igreja tem crente que às vezes ele morre tentando vencer, ele morre lutando, ele se cansa. Nem sempre a pessoa morre por causa de pecado. Às vezes a pessoa morre mesmo no sentido do cansaço, do ativismo. O ativismo pode gerar morte. E aqueles lutaram tanto, não conseguiram prevalecer contra os seus adversários, e tombaram, morreram, e foram deixados ali, e vieram as aves dos céus, e comeram as suas carnes, descobriram totalmente. O tempo passou,
Eles entraram no estado de decomposição, apodreceram, foram deixados, esquecidos naquele vale. Só que Deus assistiu à batalha. Deus viu quando eles tombaram. Deus viu quando eles caíram ali. Deus viu quando ele tentou, mas não conseguiu. Tentaram, mas não conseguiram. Deus sabia onde eles estavam. Diga, Deus sabia onde eles estavam. Diga. Então Deus pega Ezequiel e diz: filho do homem, desce ao vale. Deus sabia onde aqueles soldados que morreram no campo de batalha, Deus sabia onde eles estavam. Aí Deus levanta um homem com vida, com o Espírito, com a palavra de vida, e leva até o vale onde aqueles soldados tombaram, morreram, perderam tudo. Deus sempre tem alguém para levar nos lugares mais inóspitos desta vida e desta terra, para socorrer pessoas que a gente talvez nem imaginem que estejam ali, pessoas que serão alcançadas por você, que você nem imagina. Há lugares onde há vidas, soldados que morreram, que tombaram, que perderam, que fracassaram, que estão lá, esperando a visita de um profeta, a presença de um homem e de uma mulher de Deus. Há muitas pessoas esperando a tua visita, homem de Deus. Há muitas pessoas precisando da sua visita. Aí Deus disse a Ezequiel: filho do homem, desce ao vale. Ezequiel vai ao vale, ele: arrodeia aí, ó, filho do homem, anda ao redor do vale. O que é que tu estás vendo? O homem disse: eu estou vendo muitos ossos, ossos que estão sequíssimos. Os superlativos já estavam se esfarelando. Os ossos já não tinham mais a mesma performance, não dava nem para ver o que era, de onde era, porque já estavam todo deteriorado. E Ezequiel chega a dizer: ossos que estão sequíssimos. Isso mostra que Deus sabe onde estão os que precisam de restauração. Deus não somente sabe onde eles estão, mas Deus sabe como eles estão. Eles estavam mortos e estavam secos. Deus não somente sabe onde estão, como estão, mas Deus sabe do que eles precisavam, e eles precisavam de um sopro restaurador. Deus não somente sabe de onde eles estão, Deus não somente sabe como eles estão, do que eles precisam, mas Deus também sabia o que deveria ser feito por eles. Aí Deus diz ao profeta: então fala aos ossos, profeta, fala a esses ossos, e diz: assim diz o Senhor. Irmãos, Deus é extraordinário, Deus é tremendo. Talvez você comece a falar em lugares que você diz assim: não tem mais jeito, são apenas ossos, já morreram. Mas vai falando. Fala para aquele filho que está nas drogas, fala para aquela filha que está na prostituição, fala para aquele marido que está no álcool. Vai falando, não é falando, discutindo, é falando a palavra de Deus. Vai dizendo a esse filho: olha, filho, antes de você nascer, Deus me disse que tinha um negócio na tua vida. Vai dizendo a essa filha: olha, filha, antes de você nascer, Deus me disse que tem um negócio na sua vida. Mamãe usou muito essa estratégia com a gente. Quando éramos adolescentes, a igreja não permitia a gente jogar bola, a gente jogava bola escondido, e mamãe sabia que o jogo de bola estava desviando a gente. Não era nem pelo jogo de bola, era porque a igreja não permitia brincar de bola ou jogar bola, e a gente, agindo na contramão do que a igreja pedia, então estava esfriando a nossa fé, estávamos nos sentindo como um rebelde, como um desobediente na igreja, e tinha que estar pedindo perdão toda vez na
a Santa Ceia, e era aquela vergonha, e a gente não queria pedir perdão, mas mamãe sabia que aquele momento de adolescente nosso, aquelas brincadeiras estavam afastando a gente de Deus. E sabe qual foi a estratégia? Muitas das vezes ela dizia assim: Deus me disse que você vai ser pregador, viu? Deus me disse que você vai ser um instrumento na mão dele. Você pensa que isso não mexe com a gente, não? Um dia eu me levantei pela madrugada para ir no banheiro, e quando eu desci da cama, que era o beliche, dormia não sei quantos meninos num beliche só, quando eu desci, que eu ia no banheiro, papai estava gemendo lá no sofá, chorando. E quando eu ia descendo, o Espírito Santo de Deus começou a dizer: esse gemido é por tua causa. Era papai orando e mamãe dizendo: você nasceu para ser de Deus. Era papai orando e mamãe dizendo: você tem que ser instrumento de Deus. Você pensa que não é nada? O que aconteceu é que os ossos secos começaram a receber pele, carne, nervo, e hoje estar aqui pregando para você, Deus ainda restaura osso seco. Vai profetizando. Ah, pastor, porque o senhor não sabe como é que está meu marido no casamento? Vai profetizando, vai dizendo: Deus me disse que você vai ser um instrumento nesta casa, homem. Deus me disse que você vai ser um instrumento nesta casa, mulher. Levanta a cabeça. Deus não vai te deixar no vale. Deus não vai deixar a tua história terminar lá no vale, seco, morto, sem nada. Assim que diz o Senhor nesta noite: eu ainda tenho um vento restaurador, e vou soprar na tua casa, e vou soprar neste vale este vento. Deus vai soprar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai soprar. E aquilo que parece que não tem mais jeito, Deus vai dar jeito. Deus vai dar jeito. Quem você pensa que terminou vai se levantar como um soldado. Quem você pensa que não tem mais jeito, Deus vai levantar, vai colocar diante de ti. Talvez o momento seja tão difícil que você quer atribuir para Deus. Ezequiel: podem reviver esses ossos. Ele não quis nem se pronunciar. Ele disse: tu sabe. Porque tem hora que o quadro é tão difícil que a gente não tem nem o que dizer, mas Deus sabe. Você pode não ter palavras hoje para a situação que você está vendo, mas Deus sabe. Você pode não saber se pronunciar diante do quadro que você está enxergando, mas Deus sabe. Deus sabe que tem jeito para aquilo que você pensa que não tem mais jeito. Deus sabe, Deus vai dar jeito. Deus vai trabalhar nesta situação. Este vale que um dia os soldados tombaram, de repente levantaram-se e colocaram-se, puseram-se de pé, e estava diante de Ezequiel um grande exército. Deus está dizendo: eu vou levantar os soldados que estão caídos. Eu estou sentindo algo de Deus, irmãos. E não é porque eu estou sentindo, não, porque a palavra independe de sentimento. Mas eu estou sentindo esta noite que Deus está tratando com pessoas que estão em casa, pessoas que estão detidas. Ó, já tem uma vida para Jesus, já foi anunciada ali, ó, tá vendo? Eu estou sentindo aqui, o irmão já disse, uma vida já se voltou. O vento está soprando. Você ainda não está sentindo que Deus soprará o vento para aquietar a tua embarcação? Você ainda não está sentindo que Deus enviará o vento para colocar no lugar aquilo que se desviou? Você ainda não está entendendo que Deus vai soprar o vento para restaurar aquilo que parece que está perdido? Mas deixa eu te dizer, Deus ainda vai soprar um outro vento, e não é mais para restaurar, é para potencializar aqueles que estão na presença dEle. Atos capítulo 2 versículo 1, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. Oh,
crente fraco, assim que diz o Senhor, eu vou te encher de poder, eu vou te encher de habilidades espirituais. Sente a presença do vento aonde tu estás e seja renovado agora. Seja agora tocado e volte a sentir a minha presença. Aleluia, 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 aleluia. O vento de Deus está vindo em nossa direção e haverá um grande avivamento. Assim diz o Senhor: aquietai os vossos corações, porque eu estou no controle da história desta nação, e soprarei um vento sobre esta nação, e desta nação enviarei soldados e soldados serão levantados e enviados por mim para terras distantes. Assim diz o Senhor para a sua igreja nesta noite. Já chegou a terceira vida ali na live, irmãos. Já tem 3 vidas ali sentindo o vento de Deus mexendo. Oh crente, deixa o vento mexer contigo também. Tu serás um dos enviados. Quem sabe a ADCeara não vai enviar seu primeiro missionário para outras nações e tantos outros missionários. Te prepara, porque o vento de Deus soprará sobre este Brasil, soprará sobre esta igreja, soprará sobre a tua vida. Há um sopro de Deus chegando aí. E não há tempestade, não há potestade, não há hoste, não há nada que impeça o sopro de Deus. Deus está dizendo: eu já dei ordem, e os 4 ventos soprarão neste vale, e um exército se levantará, e eu vou potencializar o meu povo com habilidades espirituais de tal jeito que pessoas que você não dava nada vai ficar admirado. Como é que ela está pregando tanto? Como é que ele está pregando tanto? Ele tinha até medo de oportunidade. É o vento que vai bater nele, é o vento que vai soprar sobre ela. Você não vai entender o resultado, mas vai ver como Deus fará. Vai ver, vai ver. Quem quer sentir o sopro do vento de Deus, levanta aí onde tu estás. Cadê Felipe? Cadê o presbítero Felipe? Está aí ainda? Vem aqui, irmão Felipe. Fica em pé aí onde tu estás. Eu sinto que há um sopro de Deus aqui para esta noite, e Ele vai soprar de acordo com a tua necessidade. Se você precisa de socorro, o vento que vai soprar aqui agora vai trazer socorro. Se você precisa de correção, o vento que vai soprar aqui agora vai trazer correção sobre você. Se você precisa de restauração, o vento que vai soprar aqui agora vai trazer restauração na tua vida. Se você precisa de poder, o vento que vai soprar aqui agora vai trazer poder para você, renovo, força. Vem aqui, Felipe. Providencia aí um microfone para Felipe. Eu quero que ele cante Sopra Espírito. Eu estou com esse hino no coração. Olhe, Crislaine Souza, Leandro e Maria Lia está se voltando para Jesus ali na live. Tem alguém aqui esta noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Levanta a mão para eu te ver. Deixa eu ver você. Que não é crente, que ainda não é crente. Tem alguém aqui? Levanta a mão, filho.
Eu quero ver você. Tem alguém aqui dentro do santuário? Porque eu quero orar para Deus fazer algo novo dentro de você. Vamos lá, irmão Felipe. Isso. Canta. Se alguém sentir de vir aqui à frente, eu oro por você também, aqui no final. Sopra Espírito. Se você deseja vir à frente para receber uma oração para mudar a sua vida, pode vir também. Para receber força, pode vir também. Aos pedaços, esta noite, a palavra de Deus não volta vazia. Do teu agir, sopra Espírito, aleluia, trazendo vida, Espírito Santo, junto aos pedaços, já ouço ruído do teu agir, faz levantar. Tem uma vida, irmãos, que aceitou Jesus no início do culto aqui. Põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar a multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, aleluia, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento sopra Espírito, Sopra Espírito, aleluia, aleluia, sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Diga, sopra Espírito, aleluia, trazendo vida, Ele quem gera vida, junta aos pedaços, aleluia, já ouço ruídos do teu agir. Diga, faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, aleluia, vem restaurar, da multidão de caídos. Vai, Senhor,
costume fazermos isto em culto de doutrina. Mas se você sente, venha, eu vou orar por você agora. Não precisa dizer, Deus é quem sabe qual é a sua necessidade. Venha à frente, nós vamos orar agora. Então sua oportunidade de experimentar o que Deus tem é agora. E você se sente, não é obrigado. Venha aqui, fazer como estes que já estão aqui. Agora venha logo. Porque foi num trabalho assim que Deus fez um milagre. Lá em Ipubi, numa cruzada pequena, numa quadra. Quando o vento soprou, o presbítero Assis tinha um caroço. O braço dele não conseguia esticar. E na hora o caroço sumiu. E ele chegou para mim na hora do poder e disse: meu pastor, meu braço. Eu nem lembrava que tinha um caroço. O que é que tem o seu braço? Ele disse: o caroço sumiu. Na hora que o vento passou, o caroço sumiu. Quem sabe vai passar o vento e o caroço vai sumir. Quem sabe na hora do vento aqui algo vai acontecer. De angústia, o diagnóstico vai ser mudado. Quando tu voltares lá, Erabacaia, série que me dagaste, o resultado vai ser diferente. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Que nos alimenta. Descanso lhe dará. A tua palavra é a fonte de vida. E toda Senhor, não é o sensacionalismo que nos segura aqui, mas as convicções baseadas na tua palavra. Por isso que eu te peço, Senhor, sopra aquele vento, Senhor, que traz restauração, socorro, correção. Oh, Senhor, aquele vento que potencializa teus filhos, que capacita teus servos para uma nova etapa, para uma nova experiência. Sopra aquele vento que traz cura, sopra aquele vento que traz restauração. Tu sabes as enfermidades, os problemas psicossomáticos, e tu podes agir na ansiedade, na depressão, no desejo suicida. Oh, Senhor, tu pode travar nesta noite todos os projetos de Satanás. Tu pode nesta noite, Deus, neutralizar toda seta que está na mente do teu servo, da tua filha, da tua serva. Senhor, tu pode fazer cair por terra toda maldição, toda obra de feitiçaria. Glorifica o teu nome. Sopra, Espírito Santo, traz o bálsamo, traz o bálsamo, traz o bálsamo, traz a cura.